todos bem-vindos mais uma vez, partilhando a palavra de Deus. Dando continuidade aqui, nossa partilha. Estamos em Mateus, capítulo 12, do versículo 22, vamos até o 30. Apresentaram-lhe depois um possesso, cego e mudo. Apresentaram para Jesus uma pessoa que estava possessa. E essa pessoa possessa, ou seja, que estava com o inimigo, que estava com o demônio, esse demônio deixava essa pessoa muda e cega. Ou seja, a cegueira e a mudez dessa pessoa não era física, era espiritual. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Jesus curou a cegueira dessa pessoa. E ela era muda. Começou a falar depois de expulsar um demônio que estava nela. Ou seja, a mudez dela é por causa do espírito que estava nela, o espírito maligno, era espiritual. E depois desse grande milagre, a multidão admirada viu: será que é este o filho de Davi? Ou seja, da profecia, aquele que vai reinar em Israel. Ele está manifestando os sinais do filho de Davi, aquele que vai nos reinar. Mas ainda, o povo tinha a mentalidade que Jesus ia ser aquele rei terreno, né? Que eles iam dominar toda a terra, que eles iam derrubar o Império Romano, a mentalidade deles ainda era limitada demais. E por isso Jesus tinha muito cuidado. Tanto é que Jesus só vai se revelar como Filho de Deus mesmo no final, já perto da cruz. E por isso ele é morto. Porque eles só compreendiam o filho de Davi, o Messias, o libertador de Israel, como uma pessoa humana que viria reinar sobre o mundo. Ia dominar sobre os outros povos. Mas o reinado de Jesus é além. Ele vem nos salvar da perdição, do pecado, da inimizade do homem com Deus. E eles não compreendiam. Por isso que Jesus vinha pregando, falando, ensinando, até que os seus corações, guiados pelo Espírito Santo, pudessem entender a sua real missão. Depois dessa admiração do povo, aí no versículo 24 fala: mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Os fariseus já estavam começando a dizer: não, a inveja, né? Jesus estava expulsando os demônios, a cura estava vindo, e eles, para desmerecer o poder de Deus, que ele vinha em nome de Deus. Não, ele não é o filho de Davi, não. Ele não é o prometido, não. Ele faz isso em nome de Beelzebu, do chefe dos demônios. Aí, versículo 25. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, olha, disse: olhe, ou seja, eles estavam até murmurando, falando entre si, assim, baixinho, nos pensamentos dele: olha, ele faz isso por Beelzebu. Com medo da repreensão também, né? Mas Jesus conhece os pensamentos, conhece os corações, e penetrando, já disse logo. Antes que eles comecem a manifestar, Jesus já dá a resposta. Ele diz: todo o reino dividido contra si mesmo será derrubado, destruído. Toda a cidade, toda a casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Se Satanás espere Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ou seja, Satanás jamais iria contra si mesmo. Jamais. Porque Satanás, ele quer subsistir, ele quer reinar, ele quer vencer. E ele não vai expulsar demônio em nome de Deus. Para que fazer isso? Porque ele vai dividir. Ele quer reinar, ele quer prosperar.
Ou seja, isso que vocês estão falando aí não tem base. Todo reino dividido cai contra si mesmo. Aí fala, continua. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os vossos filhos os expulsam? Aí Jesus faz a contrapartida. Se eu expulso, então vocês expulsam em nome de quem também? Porque se eu expulso em nome do demônio, vocês também expulsam em nome do demônio. Aí ele continua aqui. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Quem? Os próprios filhos de Israel. Serão os juízes dos fariseus, daqueles que contradizem eles. Vocês falam uma coisa que vocês também fazem, ou dizem que fazem. Né? Deus está dizendo aqui, vai usar 2 pesos, 2 medidas. Todo julgamento que vocês fazem contra mim será usado contra vocês. É isso que está falando. Todo julgamento que está fazendo será contra eles também. E por isso, os próprios filhos de Israel usarão isso contra vocês. Aí, no versículo 28, continua. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Aí dá o recado, olha. Se eu expulso em nome de demônio, então em quem vocês também expulsam? Primeiro que, como ele já disse, ele já provou que demônio não expulsa demônio. Ele não se divide. O reino do mal, eles são unidos para derrubar o reino do bem. E jogou mais. Se vocês me julgam que eu expulso o demônio, vós também expulsareis em nome do demônio, e não em nome de Deus. Mas se eu expulso em nome de Deus, então o reino de Deus chegou. Eu expulso pelo Espírito de Deus, guiado e movimentado pelo Espírito de Deus. Então chegou para vós o reino de Deus. Aí Jesus começa a pregar sobre o reino de Deus. Isso, o reino de Deus chegou. É hoje, é agora. Eu sou o reino de Deus. Quem me ouve, quem me aceita em seu coração, o reino de Deus começou para vós. Jesus já deu o recado. Aí continua. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. A quem não ajunta comigo, espalha. Olha aqui o que Jesus vem falando. Olha, o rei, já deu anúncio aqui, o reino de Deus já começou, já está aqui. E dá um exemplo. Alguém pode roubar a casa de um homem forte, se não primeiro amarrá-lo? Não tem como. Primeiro você prende o homem forte para poder conseguir roubá-lo. Você não consegue. Aí isso você não consegue roubar um homem livre, forte, sem primeiro amarrá-lo. Aí dá aquela e continua a falar. Olha, quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Gente, a unidade. Devemos estar com Cristo. Primeiro, ele vem chamar a atenção que devemos estar unidos a Ele. E quem não estiver com Ele, está contra Ele. Quem não ajunta com Ele, com Cristo, espalha. Aí eu quero chamar a atenção. Para os cristãos do mundo inteiro. Olhe, Jesus fez uma igreja unida. Jesus fez um colegiado, um grupo de apóstolos, 12 apóstolos, que serão a coluna. Se não precisasse de referência, a unidade deles é a unidade dos apóstolos. Enquanto estiverem unidos, os apóstolos, ali está a igreja.
devemos estar unidos aos apóstolos. Porque os apóstolos estão unidos a Cristo. A unidade. Jesus prega a unidade. Prestem bem atenção nisso, na palavra de Deus. A unidade. Não devemos ser um grupo dividido, mas um grupo unido em um só objetivo. Olhe que quando Jesus cria a sua igreja, ele fala claro. Principalmente quando chega a Pedro e diz, olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Ponto de unidade. Ele fala, bota Pedro como chefe, não como ele fosse maior que os outros apóstolos. E isso a igreja nos ensina. Todos os apóstolos são iguais perante a Deus. Nenhum é maior que ninguém. A chefia tem a ver com a unidade. Devemos estar unidos. Jesus sai e deixa a unidade. Sempre a unidade. Quando Judas sai de cena, pelo crime que ele fez de ter entregue o Filho de Deus, foi um crime que pesou muito para ele, por isso ele se enforcou, se suicidou, não aguentou o peso do absurdo que ele fez. Os apóstolos se reuniram novamente, como a igreja faz até hoje. Faz uma oração entre os bispos, os apóstolos se reúnem e escolhem um novo para substituir aquele que saiu. Lá vamos ir lá em Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos. Quando existe divergência entre os apóstolos, dúvidas doutrinárias mesmo, da fé entre eles se reúnem. Tanto é quando Paulo ele começa a falar, diz, olha, não precisa da circuncisão. E Pedro é a favor da circuncisão, como os outros apóstolos também é. Então, e eles eram, porque eles eram judeus. Diz, não, devemos dar continuidade. Primeiro faz circuncisão, depois batisma, faz o batismo no Senhor, porque tudo converge, dá continuidade. Só que eles, não. E Pedro e Paulo disse, não, acho que não convém mais. Aí o que disseram para Paulo? Então vamos ao encontro, vamos nos reunir, vamos até Pedro. Por que tinham que ir até Pedro? Porque ele era o sinal da unidade. E todos os apóstolos se reuniram com Pedro, Paulo, novo apóstolo, chamado por Cristo, e ele foi incluído como novo apóstolo. Ele já era o 13º, aí começou, Jesus fez 12, depois começou o Paulo foi o 13º apóstolo, incluindo a comunidade. E aí disseram, vamos se reunir. E discutiram, rezaram, depois de colocar na mesa todos os pontos de vista, fizeram oração e viram, não, realmente, não precisamos. E eles decidiram juntos, não tem mais circuncisão. Agora, só o batismo nos salva, nos deixa como filhos de Deus. Não precisamos da antiga aliança, agora é a nova aliança, o batismo no Espírito Santo. Todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é considerado filho de Deus. Fizeram em unidade. E quando os apóstolos vão avançando, e isso, porque nos primeiros livros, nas cartas, a gente vê a unidade dos apóstolos, olha como eles se amam, eles jamais, desde que Jesus construiu, olha como Jesus fez tudo tão certo, ele sabia que a unidade é importante. A unidade é importante. Eles não podem trabalhar separados, porque o reino dividido se acaba. E aí, foi passando os anos, 50 anos, 100 anos, os apóstolos foram morrendo, e eles se reuniam e rezavam para um novo apóstolo. Escolhiam um novo apóstolo. E a Igreja Católica tem isso registrado em livros, em suas atas, toda a sequência, todos aqueles que foram substituídos. Eles se reuniam, rezavam para quem seria o novo apóstolo, ia ficar no lugar daquele que foi morto, assassinado. E quando o povo de Deus foi crescendo, eles se reuniam e rezavam e escolhiam outro. E isso até hoje é feito assim. Quando a igreja vai escolher um novo bispo, ela entra em oração. Vamos ver. Vamos olhar para os nossos padres. Precisamos de um novo bispo para pastorear. Então eles olham, se reúnem, se sentam
escolhe um novo bispo. A unidade. O Papa, ele não é o que manda em todos. Ele é o símbolo da unidade. O Papa Francisco hoje, ele não é maior que o bispo Dom Antônio aqui de Maceió. A mesma autoridade. O Papa Francisco, ele é o símbolo da unidade. Tanto é que se o Papa quiser mudar qualquer coisa nos dogmas da igreja, naquilo que eles se reuniram, é por isso que tudo que a igreja se une e decide é palavra de vida. É por isso que Jesus fala, olha, tudo Pedro, que na verdade quando ele fala Pedro, ele está falando para os apóstolos. Tudo que ligares na terra, não é o Papa assim, sozinho, mas ele que vai dar o martelo final. Porque depois de vocês se reunirem e decidirem, você bota o martelo final. Você proclama, você vai proclamar aquilo que vocês, unidos do Espírito Santo, proclamaram com verdade. E por isso Jesus fala bem claro, o que vocês unirem na terra será unido no céu. E que vocês desligarem da terra será desligado do céu. É a unidade, ou seja, Jesus deu poder à igreja. Isso é claro, isso é bíblico, isso é claro de Deus, isso é vontade de Deus. A unidade. Infelizmente, há 500 anos atrás, um padre quis se dividir. E a palavra de Deus, ó, quem não junta, espalha. Infelizmente, ele fez o quê? Ele espalhou. Quem não junta com Cristo, espalha. Lutero não teve a coragem de lutar, de levar esse questionamento, de lutar, vamos se unir com a igreja, vamos levar esses meus pensamentos, vamos se unir com a igreja, com os outros bispos, e eles vão ver se eu estou certo ou errado. Não, preferiram dividir, se separar. Porque tudo que é mudado, os bispos se reúnem. Tanto é que o Papa não vai falar nada que não for de interesse coletivo dos bispos. Qualquer mudança que o Papa falar, ele só fala aquilo que não vai de encontro aos dogmas, às leis da igreja, o catecismo, tudo o que ele ensina. Isso é o símbolo da unidade. É por isso que a unidade se faz. Os cardeais e os bispos estão unidos, representados em quem? No Papa. Estão unidos ao Papa, é a unidade. Os padres estão unidos ao seu bispo. O povo de Deus unido com o seu padre. E nós estamos unidos com o padre, que o padre está unido ao seu bispo, e o bispo unido ao Papa, nós estamos em comunhão com a igreja. É isso, gente. Quem está comigo, né, não está contra mim. Mas quem não estiver comigo está automaticamente contra mim. Quem não junta comigo, espalha. Então, vamos ter cuidado com isso. Amém? Até a próxima.